Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal 2002. Estamos de volta com a nossa produção de vídeos e hoje para falar sobre um assunto que tem dominado o noticiário no mundo inteiro. Como o esporte no mundo todo foi paralisado por conta da pandemia do novo coronavírus, a gente vai tentar debater aqui como será o mundo do esporte pós-pandemia. O Yuri Rizzo, meu companheiro de canal 2002, está aqui comigo. Fala Yuri, tudo bem? Fala, Lucas, tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá a família aí, pessoas cuidando? Vamos destacar algumas coisas dos principais esportes, né? Futebol, esportes americanos, torneios pré-olímpicos e mesmo a Olimpíada. O que a gente pode falar disso, né? Vamos começar pelo futebol? O que você tem para falar para a gente? Muita coisa, hein? Muita coisa. Tá todo mundo parado. A gente sabe que não tem condição, não existe estrutura para que as competições prossigam nesse momento. São todas as modalidades no mundo inteiro, assim, com algumas exceções, né? O futebol, por exemplo, no Turcomenistão e na Bielorrússia está rolando, mas enfim, são lugares comandados por ditadores e são os únicos lugares em que tem futebol rolando. A boa notícia nesse momento é, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha talvez seja o único país que, neste momento, tem uma perspectiva de retorno das suas atividades. Então, os clubes, alguns já voltaram a treinar, estão começando a treinar, e é possível que a Bundesliga volte a ser disputada a partir de 9 de maio. Essa é a única boa notícia nesse momento. Se a gente olhar para o cenário do futebol brasileiro, tá tudo parado e tudo sem perspectiva. Qual é a grande notícia dos últimos dias no futebol brasileiro? A grande notícia é que a Federação Paulista se reuniu com os clubes e decidiu que o Paulista não vai ser encerrado. Eu não estou nem dizendo que essa notícia é boa ou é ruim. Na minha visão, se eu tivesse que escolher uma competição para ser paralisada nesse momento, eu paralisaria o estadual. Assim, esquece o estadual, segue com o brasileiro, que é a principal competição do país. E a Federação Paulista, junto com os clubes, decidiu que o Paulistão não será encerrado, ele será concluído até o final do ano. E aí procura-se datas, enfim, tem time que não tem nem mais jogador, porque os contratos venceriam agora, em abril, maio, e os times vão ter que se virar. As coisas vão ter, todo mundo vai ter que se virar, ninguém quer abrir mão do dinheiro da televisão dos estaduais, que é um dinheiro bem significativo. Se a gente olhar para o Brasileirão começaria daqui a pouco, no meio de maio. A perspectiva, por enquanto, é zero. Acho que o que a gente pode concluir é, assim como vai acontecer na Alemanha a partir de 9 de maio, possivelmente a partir de 9 de maio, é que dificilmente a gente vai ter torcida nos estádios em 2020. Acho que em todas as modalidades, né, Yuri? A coisa tá feia, assim, as pessoas estão de fato passando muitas dificuldades de saúde, os países estão sobrecarregados. Então, assim, arquibancada vazia e ponto final, não tem muito o que fazer. A gente olha para o cenário na UEFA Champions League. A UEFA está quebrando a cabeça para decidir como retomar a Champions League. Existia um plano para que a Champions League fosse retomada em maio. A princípio, esse plano está descartado e pode ser que ela seja retomada em junho. E a UEFA estuda uma possibilidade de realizar um mini torneio que seria disputado assim, a partir das quartas de final, né? Decidiria-se os últimos classificados das oitavas. E as quartas, semi e a final seriam disputadas em jogo único. A final já seria em jogo único, né? Mas enfim, as quartas e semifinais seriam disputadas em jogo único. Todos os times numa mesma cidade, disputando os jogos no mesmo estádio, com portões fechados, um torneiozinho de tiro curto ali em poucos dias, para conseguir concluir a Champions League. Porque a gente sabe, a Champions é um torneio muito rico, porque tem muitos patrocinadores, tem cotas de TV milionárias, então você não pode simplesmente desistir da competição, ou enfim, tem que arrumar um jeito de finalizar a competição, que é a principal competição de clubes no mundo. A Itália é o principal país prejudicado pelo coronavírus na Europa, e lá é um poço de incertezas. A única certeza é que a federação, a Liga de Futebol Italiano, com a federação e os clubes, sentaram para conversar e também decidiram que eles estão dispostos a concluir a temporada do futebol italiano, independente do que aconteça, mesmo que não tenha datas e que as datas tenham que ultrapassar julho, que seria o período de férias. Eles estão dispostos a concluir a temporada. Então, mais cedo ou mais tarde, essa temporada do futebol italiano, que tem a Juventus na liderança, será concluída. Espanha talvez seja o único país que nesse momento olhe com mais seriedade para encerrar a temporada. Já existe uma opinião comum entre a Liga Espanhola e a Federação para que o Campeonato Espanhol seja encerrado.
Isso ainda está sendo estudado, claro, tem questões comerciais, questões de TV, certas questões importantes, mas é a única das grandes ligas em que essa cogitação realmente é palpável, assim, está mais próximo de acontecer. Talvez o Campeonato Espanhol termine sem um campeão, ou termine com o campeão que seja o líder momentâneo, qualquer coisa do tipo. Portugal também sem previsão, e acho que esse é o padrão, todo mundo sem muitas previsões. Daqui a pouco eu vou falar da Inglaterra, porque a Inglaterra tem um plano um pouco mais concreto, assim como a Alemanha. Mas a Portugal também sem perspectiva de volta, mas os clubes já estão voltando a treinar. Tem uma curiosidade no Sporting, por exemplo, o Sporting já voltou a treinar e os jogadores treinam em grupos de 2 pessoas, são treinos para duplas. Então treinamos eu e o Yuri, daqui a pouco treina mais 2 jogadores, depois são grupos separados e treinos basicamente físicos, né? Mas enfim, os times já voltam à ativa. A França tem um detalhe importante, porque a França, encabeçado por um dirigente do Lyon, o futebol francês cogita mudar o calendário. O que o presidente do Lyon está propondo, e ele já tem apoio de alguns dirigentes locais. Ele propõe que a temporada francesa seja concluída no segundo semestre de 2020, se encerrando ali em dezembro, mais ou menos no período em que se encerraria o futebol brasileiro. E a próxima temporada se iniciaria em janeiro. Então ele propõe adaptar o calendário francês para o calendário brasileiro, né? Isso já pensando também na Copa do Mundo de 2022 no Catar, que vai ser disputada entre novembro e dezembro. Então ele ficaria já encaixado pensando na Copa do Catar. Aí é uma mudança muito drástica, chama atenção porque é uma mudança muito drástica. Não sei se é provável, não sei se é possível, mas seria uma mudança diferente. Na Inglaterra, a Inglaterra estudou a possibilidade de isolar todos os jogadores, é o principal campeonato do mundo, e a Inglaterra não pode não concluir a Premier League. Até porque seria um crime o Liverpool, depois de 2 séculos, tá com a taça na mão e aí cancela o campeonato, não vai ter mais campeonato, enfim. E então a Inglaterra estuda isolar os jogadores e realizar os últimos jogos, também ali escolhendo sedes únicas, 3, 4 estádios numa mesma cidade, todo mundo confinado num período curto de tempo, faz os jogos com portões fechados. Aparentemente essa ideia não agradou muita gente na Inglaterra. A principal pressão para que a Premier League seja concluída são os contratos de TV, que são milionários, é o principal campeonato do mundo, não tem como. O objetivo da Premier League é concluir a competição em 6 semanas. Esse seria o prazo máximo, você concluir as rodadas que faltam em até 6 semanas, para que no máximo até o meio de julho você encerra o campeonato, dê ali 3 semanas de férias para os jogadores, para que em agosto você retome a competição. Enfim, é uma tarefa dura, e independente do que aconteça, nesse cenário tão incerto e cheio de interrogações, o que se sabe os portões estarão fechados. Não teremos torcida para a Champions League, não teremos torcida para a Premier League, não teremos torcida para a Bundesliga, para nenhuma competição. Voltando aqui para a América do Sul, Libertadores. A Libertadores vive uma situação muito complicada, porque... primeiro porque a América do Sul está atrás no tempo do que a Europa. O coronavírus chegou antes na Europa do que na América do Sul. Tem países que começaram a ter casos de coronavírus 1 mês antes de alguns países aqui da América do Sul. Então, a coisa deve se estender aqui, enquanto começa a arrefecer lá na Europa. Então, a Libertadores a Conmebol está quebrando a cabeça para saber o que fazer. O Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, já declarou que o mais provável é que a competição seja concluída. Ele está confiante que vai conseguir concluir a competição, mas que ela seja concluída em 2020 com portões fechados, sem torcida até o final. E ele falou que se tiver que fazer isso, ele vai fazer, porque não tem jeito. E a tendência é realmente que isso aconteça. Ele já destacou uma dificuldade muito grande, que como muitos países fecharam suas fronteiras, como é que você faz para concluir a competição? Como é que você faz para o Santos jogar, sei lá, no Uruguai, se a fronteira de Brasil e Uruguai estão fechadas? Mesmo que o Campeonato Brasileiro seja retomado, mesmo que o Campeonato Uruguai seja retomado, como é que os jogadores de um país vão para o outro? Enfim, então essa é uma interrogação que ronda aí a volta da Libertadores. A partir do momento em que as fronteiras estiverem reabertas, deve ser retomada, mas com portões fechados. Tem uma questão também do futebol feminino, que tem um calendário confuso no futebol brasileiro, e não tem perspectiva nenhuma. O Campeonato Brasileiro já estava sendo disputado e, por enquanto, não há perspectiva nenhuma de retomada. É complicado, porque a gente sabe que as jogadoras de futebol feminino ganham muito menos do que os profissionais do futebol masculino, então o campeonato tem que ser retomado em algum momento. E se tem uma certeza
que dá para ter sobre o futebol feminino nesse momento é que não existe nenhuma certeza, o Yuri. Eu acho que a grande conclusão é, se a gente, pelo menos relacionado ao futebol, se a gente estiver esperando que as competições vão ser retomadas e em algum momento, nas suas retas finais, a gente vai ver um espetáculo legal nas arquibancadas, o Liverpool campeão em Anfield com o estádio lotado, cara, isso não vai acontecer. Acho que em todas as modalidades. Você, por exemplo, acho que tem casos para citar, acho que dos esportes americanos, né? Acho que a tendência é essa, né, cara? Eu acho que, assim, só fazendo alguns comentários, né? A gente passa algumas dificuldades também, algumas melhores que alguns países da Europa, algumas piores, né? Guayaquil tá um negócio muito sério, Sim. né? Lá no Equador. A Venezuela, que a gente sabe que não é de hoje os problemas que tem, né? Até essa coisa da Libertadores ficar meio complicado. Já teve alguns jogos que tiveram portões fechados, o último do River, né? Sim. Já jogou de portões fechados. E pelo jeito a gente vai ter, que você falou da Inglaterra, a gente vai ter um monte de Boxing Days, É. pelo jeito em todos os campeonatos, né? E você falou do futebol feminino, é complicado também porque a gente tinha tomado, a gente não, né? As confederações tomaram essa decisão do ter que ter um time feminino e tal, não sei o quê. Sim. Mas tem muito time, assim, principalmente do interior de São Paulo, que o time feminino já é muito forte e o masculino não é. Então, assim, até por conta desses recursos, fica mais complicado, né? Porque, de repente, os times grandes, eles têm como dar uma segurada, pelo menos, né? Sim. Esses times menores, assim, já fica uma questão muito complicada. Eu vi muito pelas competições americanas, tá muito parecido, né? É muita desinformação, é muita indecisão, notícia assim que você lê do mesmo dia, os caras decidindo uma coisa, os caras decidindo outra, falando vai ter jogo, não vai ter jogo, vai cancelar, não vai cancelar. Eu separei algumas coisas aqui. As 12 principais ligas dele, a NBA, a NFL, a MLB e a NHL, mais a Major League Soccer, a WNBA, WWE, né, a luta, Uhum. o PGA Tour e o LPGA, que são o golfe, o UFC, Fórmula Indy, Breeders' Cup, que é aquela corrida de cavalo, que lá é muito forte também. Eles fizeram uma teleconferência com o Trump para discutir o campeonato, mas assim, ainda não foi nada decidido, né? Aí eu filtrei um pouquinho as 4 principais ligas. Sim. A NFL eu acho que talvez seja o menor dos problemas hoje, porque a liga só volta em setembro, né? Então nenhuma decisão foi tomada. Hoje, dia 23 de abril, começa o draft, né? A seleção dos calouros das faculdades para jogar nas ligas. Vai ser tudo online. A NBA e a NHL, né? Também já fizeram a parte delas que vão fazer as suas escolhas de draft online, que é realizado no final de junho, depois que a liga acaba. WNBA. Lá é diferente da NBA, que são só 12 equipes. Ano passado foram 34 jogos e mudou agora para 36. A temporada ia começar agora dia 26 de abril, a pré-temporada, aliás, e a temporada regular dia 15, e vai até o final de setembro. Por enquanto, tudo jogaram para frente, não fizeram nenhuma decisão. A NBA, que talvez seja mais emblemático, teve os casos confirmados, né, do Ruth Gobert, do Donovan Mitchell, do Utah Jazz, que já estão curados, né? Além disso, o Kevin Durant, Sim. que é mais conhecido, tem mais de 15 casos confirmados. E tá muito uma coisa assim, ou cancela a temporada, ou joga sem torcida, ou a possibilidade de jogar até em Vegas. Reunir todo mundo, fazer, acho que, como você falou da UEFA, né? Reunir todo mundo, fazer um tiro mais curto, resolver logo o problema. Questões também envolvidas em redução de salário. E eu acho que o problema da NBA, comparado com as outras ligas, eu acho que você tem o esporte mais de contato, né? Aquela marcação corpo a corpo, que acho que de repente, se você não monitorar isso extremamente com cuidado, a gente pode ocasionar os jogadores passarem um pelos outros e prejudicar mais a liga também. Trouxe uma informação interessante, né? O LeBron James está assistindo Máfia dos Tigres da Netflix. Uma informaçãozinha aí de bastidor aí da NBA. Acho que por enquanto é isso, assim, nada confirmado.
essas posições, né? Cancelamento, jogar sem torcida e jogar em Vegas, mas nada decidido. Vamos para o hockey. Eu nunca pensei que eu ia dizer isso, mas talvez o hockey seja o que menos tem chance de risco de afetar a saúde dos jogadores, né? A gente sabe como é que é um pouquinho violento o hockey, mas pelo fato deles usarem máscaras e tal, tudo mais que eu estou falando disso, né? Luvas. Luvas também, assim. E apesar que quando eles brigam, eles tiram as luvas, né? Então a gente não sabe até que ponto isso é seguro. Por enquanto está cogitando votar em julho. É o que eles falam mais, assim, mas ainda também nada de certeza. Aí eu achei duas informações até do mesmo dia desencontradas, porque o primeiro é que eles falaram que não querem usar arenas neutras. E o segundo é que eles querem usar arenas neutras, né? E eu estava vendo uma reportagem, eles falaram que pode fazer uma coisa assim, de repente pegar uma divisão e jogar no estádio dessa divisão. Todo mundo jogar, tipo, sem torcida, até por conta dos Estados Unidos é um país enorme, é maior que o Brasil, e engloba também o Canadá. Só que tem um problema nisso daí, né? Porque, assim, Toronto é da mesma divisão da Flórida, né? Então, um fica no extremo norte e outro fica no extremo sul. Até que ponto isso os times concordam, se valeria a pena e tal. E eles também estavam questionando a limitação de torcida, né? De 15 a 20 mil, que geralmente é o público das torcidas da NHL, eles estavam querendo limitar, mas a gente não sabe até quando. E tem um grande problema que acontece com a NHL e a NBA, que muitas cidades compartilham o mesmo estádio. Então, assim, mesmo se a gente fosse adiar ou fazer esses Boxing Days para NBA e NHL, né? Por exemplo, os Knicks e os Rangers, né, de Nova York, os Nets e os Islanders jogam na mesma arena. Além disso, times de Chicago, Boston, Filadélfia, Washington, Denver, né, que é o Denver Nuggets e o Colorado Avalanche, que são na mesma cidade, Toronto, Dallas, Detroit, e em Los Angeles tem mais ainda, porque são os Clippers, os Lakers e os Kings, né, os Kings no hockey. Então, assim, eles, além de tudo, vão ter que remontar os jogos combinando entre si. Então, acho que vai ser arriscado não tomarem uma decisão conjunta, né? Vamos lá, MLB, né, beisebol. Cara, o beisebol eu acho que tem uma situação muito complicada. Eles fizeram quase a pré-temporada inteira. A temporada devia ter começado dia 26 de março. E aí eu fiz umas contas, eu peguei o Washington Nationals, que é o último campeão. Hoje, 23 de abril, estaria uma média de 23 a 25 jogos já realizados para cada equipe. É muita coisa já para você repor. Sim. Suposições que... Aí eu fiz umas contas do que seria para junho ou para julho. Se começasse em junho, já seriam 60 jogos perdidos, né? Lembrando que são 162 jogos. Temporada E muito também longa. havia uma possibilidade deles começarem ali na semana do All-Star Game, assim, que é a segunda semana de julho, ali, lá para o dia 10, mais ou menos. Só que aí já seriam 100 jogos realizados praticamente. A questão da saúde, como não tem muito contato, talvez não teria tanto risco. É mais a questão do jogador estar na base, mas isso dá para você fazer uma prevenção até que tranquila. Só que o problema é você encurtar ou de repente adiar tudo esses jogos, porque dia de chuva, por exemplo, que já acontece, chuva forte, o jogo é remarcado e aí eles fazem às vezes 2 jogos com o mesmo time no mesmo dia, mais para frente. Só que se você tem esse acúmulo, vai ser uma coisa muito, muito grande para você fazer, né? Muito desgastante, por mais que eles já tenham muitos jogos, se torna mais desgastante. Eu, assim, se eu fosse dar uma opinião, eu acho que eles deveriam estender o calendário, manter os jogos, assim, manter o formato do calendário, pode talvez reduzir uma coisa ou outra, e de repente pensar para a próxima temporada fazer uma redução, né? A gente já teve alguns casos de greve na NBA, na NHL, que reduziram calendários, assim. Então, de repente, é uma coisa aí que o pessoal pode dar uma opinião aí nos comentários, ver qual a opinião aí, que eles achariam que seria melhor, né?
Fora que tem aquela coisa, né? A MLB, por exemplo, ela tem pelo menos 20 intervalos, que eu fiz uma conta meio por cima, além das trocas de jogadores. Então, pelo menos 20, né? A NBA e a NHL também tem muito intervalo, e a NFL tem muito mais ainda intervalo. Né? E tem que ver se até como é que funcionam esses contratos, a gente não vai entrar muito nesse mérito, mas, assim, de o quanto também as empresas estão dispostas, né? Se esse dinheiro já foi gasto, ou se Sim. vale a pena para elas investir nisso tudo, ou de repente elas guardarem, porque, né, não é só os esportes que estão sendo afetados, né? As grandes empresas também estão, né? Por mais que a gente sabe que elas têm dinheiro, é uma coisa a ser discutida, né? O que você tem aí para falar para a gente sobre Fórmula 1, Lucas? A Fórmula 1 também é um cenário de muita confusão, muita incerteza. O que está cada vez mais claro dentro da Fórmula 1 é que as provas serão realizadas de portões fechados. 3 corridas já foram canceladas: Melbourne, Montreal e Mônaco. Na verdade, a ordem seria Melbourne, Mônaco e Montreal. 6 corridas estão adiadas e as outras, por enquanto, estão mantidas, inclusive o Grande Prêmio do Brasil. O que a Fórmula 1 está estudando? Existe uma proposta para que você realize mais de um grande prêmio em um mesmo circuito. Então, por exemplo, a Áustria, que pode ser... existe já um plano para que a temporada seja iniciada no dia 1º de julho, na Áustria mesmo, e aí seriam 2 corridas consecutivas na Áustria. Você faz a corrida no dia 1º de julho na Áustria, uma semana depois faz a segunda corrida também na Áustria. Então, alguns circuitos receberiam 2 ou 3 corridas para conseguir concluir todas as corridas da temporada. E isso mantém o formato de pista também? Porque eu sei que algumas coisas podem ser alteradas, né? Eu não sei se todos os circuitos ou se tem alguma coisa com isso, assim, que eles a princípio não modifica nada. Você utiliza o mesmo formato e dane-se. É uma coisa que já surgiu crítica, por exemplo, do Mika Häkkinen, que foi campeão da Fórmula 1 na época que pilotava pela McLaren, ali no final dos anos 90, início dos anos 2000. Ele falando, isso vai desequilibrar o campeonato. Porque se eu sou bom num circuito e o meu rival é ruim e eu vou correr 2, 3 vezes no mesmo circuito, eu vou estar sendo favorecido. Então, enfim, você pode influenciar diretamente no campeonato. O que a Fórmula 1 já disse é que, certamente, se aplicar essa estratégia, as corridas vão acontecer sem o credenciamento de mídia, apenas as pessoas envolvidas nas equipes, ali, profissionais das equipes, e os responsáveis pela transmissão, então, sei lá, câmeras, o pessoal da parte técnica terão acesso aos autódromos, mas imprensa de forma geral não. E esse é um ponto importante. Numa corrida de Fórmula 1, num jogo de futebol, num jogo da NBA, num jogo da NFL, o número de pessoas, além dos profissionais que disputam a partida, é muito grande. Se você fizer um jogo de futebol aqui no Brasil, você não tem só os 22 jogadores em campo, você tem os reservas, você tem as comissões técnicas, você tem dirigentes, você tem pessoal de logística, você tem segurança, você tem pelo menos mais 100, 150 profissionais de imprensa, entre jornalistas e pessoal de técnica, é muita gente envolvida. Então tem essa questão, a Fórmula 1 já está pensando nisso e a tendência é que ela faça as suas corridas de portões fechados e sem presença de imprensa. Isso eu acho que é um ponto interessante, porque não tem muito como fazer, você aglomera, você vai colocar lá 200 jornalistas para entrevistar o Lewis Hamilton, não vão 200, é claro, estou exagerando. Estão todos aglomerados ali em busca do piloto, é perigoso para o piloto, é perigoso para o jornalista, é perigoso para o câmera, é perigoso para todo mundo, então não tem muito o que fazer. Tem um cenário que acho que é importante, já mudando, né, saindo da Fórmula 1, que eu acho que é a questão das Olimpíadas, né, Yuri? Essa foi a grande notícia do esporte envolvendo o coronavírus, que é o adiamento das Olimpíadas de Tóquio 2020 para 2021, e isso afeta o calendário de muitas competições e afeta inclusive vários pré-olímpicos que seriam disputados nessa reta final, antes das Olimpíadas, que seriam disputados agora no início do segundo semestre de 2020. Enfim, o que você tem aí de informação sobre os pré-olímpicos? Qual é o cenário que deve ficar, né? Então, Lucas, eu peguei alguns, eu vou mais citar os esportes do que a gente ficar entrando em detalhe, porque geralmente o pré-olímpico ou ele acontece num torneio mundial ou um torneio continental, né? Uhum. De destaque, todos os torneios que seriam realizados na China, mundiais ou asiáticos e da Oceania, porque da Oceania se realizam muitas vezes na Ásia, foram realocados. E algumas coisas a China também já pulou fora. Uma seleção da China não vai participar do pré-olímpico de tal coisa.
que eu tenho aqui de. Aí eu só vou citar o esporte, eu não vou entrar muito na questão se foi o europeu, ou o Sim, americano, ou o sim. asiático. É, Beisebol, o pré-olímpico de basquete foi realocado, boxe, futebol feminino, alguns setores do futebol feminino, né? Alguns continentes. Handball, karatê vai ser realizado de portas fechadas agora em maio. Luta olímpica, nado artístico, polo, remo e taekwondo são as modalidades que o pré-olímpico foi adiado ou foi cancelado ou vai ter alguma mudança no calendário, né? E questão de Paris, por exemplo, ainda está muita incerteza. Você vê notícias falando, não, tá tudo. E inclusive assim, eles afirmam como parte da organização. Não, vai ser realizado e não vai ser adiado. Então, assim, ainda Paris 2024, talvez a gente não precise se preocupar por agora. Demorou para ser tomada essa decisão de Tóquio, né? Mas acho que todo mundo meio que já esperava isso. Fazendo um adentro, a NBB, né, a Liga de Basquete aqui do Brasil, está cogitando os playoffs em um local isolado. E se você quiser falar um pouquinho do vôlei, não foi tomada nenhuma decisão ainda das questões de seleção, porque o que acontece, assim, para quem não está muito dentro do vôlei? Acontece a Liga das Nações, né, que era a Liga Mundial no masculino e o Grand Prix no feminino. Isso acontece todo ano. Sim. E assim, cada ano existe um evento, né? Então, assim, um ano é Olimpíada, no ano seguinte Copa dos Campeões, Campeonato Mundial e Copa do Mundo. Ainda não se tomaram, como a Olimpíada foi adiada, ainda não se tomaram decisões se vai ter a Copa dos Campeões ano que vem mesmo, ou se eles vão fazer esse adiamento de liga por liga. Assim. Você tem alguma coisa para falar do vôlei aí, Lucas? A grande notícia no vôlei, pelo menos relacionado ao Brasil, tirando essas incertezas envolvendo seleção, é que a Superliga, tanto a masculina quanto a feminina, elas foram canceladas. Então a temporada do vôlei brasileiro, ela vai ficar com asterisco, vai ficar zerado ali, não vai ter campeão, não vai ter nada. Tem time já tentando reivindicar o título, inclusive no masculino, mas enfim, a tendência é que não tenha campeão, tá tudo cancelado. A feminina já anunciou esse cancelamento há algumas semanas, o masculino anunciou nos últimos dias. Não vai ter então retomada da temporada. Encerra-se a temporada sem campeão, tanto no masculino quanto no feminino. Acho que só para destacar, eu esqueci de citar quando eu comentei sobre o futebol, vale lembrar, né? Eurocopa e Copa América, que seriam disputados agora entre junho e julho, foram adiadas para 2021. Então a Copa América, que seria disputada entre Argentina e Colômbia, nos dois países, e a Euro, que seria disputada entre alguns países na Europa, sem uma sede fixa, então serão disputadas para o ano que vem, para a gente ver o impacto gravíssimo do coronavírus no mundo dos esportes como um todo, adiando Olimpíada, adiando Copa América, adiando Eurocopa, uma edição especial da Eurocopa, porque completa acho que 60 anos da primeira, adiando campeonatos nacionais, adiando Champions League, paralisando Libertadores, enfim, é um impacto muito significativo, assim, não tem como. E a retomada, a princípio, Yuri, acho que já para a gente encaminhar para encerrar, eu acho que a retomada não tem jeito, é sem público, provavelmente com o mínimo de imprensa possível, e vamos ver o que acontece até a gente ter vacina. É verdade, Lucas. A gente fica chateado, né, por conta que a gente gosta muito de esporte, de acompanhar eventos e coisas assim, mas é a decisão certa, né? Assim, o mundo todo está passando por isso, é uma situação nova para talvez para essa geração, assim, incluindo os mais velhos, né? Essa geração da humanidade, na verdade, nunca passou por isso. E o negócio é se cuidar, torcer também para voltar, mas voltar da maneira certa, né? Não simplesmente a gente entuchar esporte, colocar a gente em estádio e tentar fazer as coisas com calma e torcer para tudo dar certo, aí todo mundo ficar bem e o pessoal ficar se cuidando, né? Acho que é isso daí que eu tenho para falar, assim, uma consideração final, talvez. Sim, e acho que vale até como um debate para um próximo vídeo, a gente imaginar e tentar até ouvir alguém é, quais efeitos até financeiros o coronavírus vai trazer para o mundo dos esportes, porque certamente contratos vão ter que ser revistos, contratos de TV, contratos dos jogadores, contratos de uma série de áreas, e isso pode trazer uma série de consequências. Por exemplo, no futebol o mercado está super inflacionado e já tem muita gente apontando que certamente a partir de agora as coisas vão ter que ser revistas, porque o dinheiro vai ser menor, vai ser mais curto, vai ter muita gente tomando prejuízo nesse momento. Enfim, mas aí é discussão para um outro vídeo. Acho que é isso, pessoal. A gente tem que pensar muito nas condições de saúde nesse momento, não tem o que fazer.
Quando for retomado, certamente a gente vai ter que ficar sem ver nosso time de perto, não vai dar para ir para o estádio por enquanto, portões fechados. A gente vai ter que torcer na Libertadores. Libertadores tem uma atmosfera muito legal e o arquibancada é um ponto fundamental, assim, decide muitos jogos para muitas equipes. Não vai ter o que fazer, portões fechados mesmo. E acho que é isso, não depende mais da gente, foge do controle de qualquer um. Para a gente encerrar, deixa um like aí no nosso vídeo. Inscreva-se no nosso canal, a gente está voltando a produzir algumas coisas, então um like ajuda muito. Você se inscrevendo, você recebe aí notificação, você ativa o sininho e recebe notificação sempre que um vídeo nosso for para o ar. E a gente promete que os conteúdos serão mais rotineiros a partir de agora, né, Yuri? Não, com certeza, Lucas. Vamos ficar de olho aí nas retomadas. Eu vou tentar fazer uma cobertura hoje do draft aí para postar no Instagram. Vocês vão ver o vídeo, talvez esteja um pouquinho atrasado, Sim. Mas vai acompanhando a gente, dá o like, segue a gente e manda pergunta, sugestão, que a gente está aberto a ouvir vocês. Valeu, gente. Obrigado. Só para deixar o recado, @canal2002 lá no Instagram e no Twitter. Siga a gente por lá, like no vídeo, inscreva-se no canal. E a gente se vê numa próxima. Yuri, obrigado, velho. Valeu, Lucas. Obrigadão. Até mais. Valeu, pessoal. Até a próxima.